Oi gente, eu sou a Flávia e tô aqui para mais um Fala Flá. Se você está vendo esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar seu like e comentar também sobre o que vocês estão achando. No episódio de hoje vamos falar sobre gestão de pessoas e sociedade. O que eu mais prezo na hora de escolher um sócio. Então hoje, para a pessoa ter um sócio, para abrir uma sociedade, é necessário primeiramente que as ideias batam. Não podem ter ali muitas divergências. Óbvio que nem todo mundo vai concordar com tudo. As pessoas têm diferentes modos de pensar, diferentes modos de agir e isso deve ser respeitado. Porém, a maioria a ideia no geral tem que ser muito semelhante. Então, para uma sociedade dar certo, precisa primeiramente que estejam ali no mesmo time. Como saber se esse parceiro ou futuro parceiro tem alguma característica, uma coisa a mais para poder dar certo essa sociedade? Então eu acho que primeiramente, acima de tudo, é ter bastante confiança nessa pessoa, no que ela faz, no trabalho dela, porque talvez ali quando ela te der uma ideia, se não tiver muita confiança, pode dizer: ah, isso não vai pra frente, não vai durar, não é bem assim, não tá agindo da melhor forma. Então, acho que o primordial é ter confiança. Se eu já recusei uma sociedade por não enxergar um futuro, não, já fui recusado. Nem todos vêm da mesma forma. Então, às vezes, o que é um bom negócio pra mim, talvez pra outros não seja, ou ao contrário. Então, vocês querem saber um pouquinho mais sobre essa história, né? O que eu quero dizer é que nem todos estão ali no mesmo time. Então, por exemplo, eu vi um futuro abrindo 1, 2, 3, 10... inúmeras lojas. E para outras pessoas tem um pouco de receio, um pouco de medo. Eu falo aqui muito das minhas próprias experiências, que é o que eu sei, que é o que eu vivi. Não estou falando de estatísticas, porque hoje a estatística não tenha sócios. Porque no geral não dá muito certo, porque todas as pessoas têm diferenças, têm divergências e, como falam, tem muito cacique para pouca tribo. Então é necessário que, obviamente, tenha ali uma linha de raciocínio muito parecido, porém as pessoas têm que se respeitar e se encorajar, senão não tem futuro. Por exemplo, mesmo eu sendo única dona, ainda assim eu preciso respeitar as outras pessoas que trabalham comigo, que também têm cargos de liderança. Então hoje, o meu marido, por exemplo, se ele chegar em mim e falar: Flávia, essa pessoa assim, não dá mais, não quero, ou esse sistema, ou esse trabalho, ou essa loja. Pra gente abrir essa segunda loja aqui, por exemplo, foi uma ideia dele. Ele falou: Flávia, aqui onde a gente tá, a gente não vai pra frente. A gente tava com um estoque assim, super apertado, estava ali com um pouco de... não tava assim muito boa qualidade o local que a gente tava. Então, por exemplo, foi uma ideia dele. Aí eu melhorei a ideia. Então, as pessoas têm que concordar e talvez melhorar, influenciar, dar uma opinião que agregue valor. E a gente tem que saber receber. Então, por exemplo, se eu tenho um sócio que me dá uma ideia: Flávia, esse sistema não é bom, essa contabilidade não é boa, você fala: não tem como isso dar certo. Então, na minha opinião, quando um sócio ou alguém não cumpre com a sua parte, a melhor maneira é falar. Porque quando você fala com a pessoa, ela talvez ali enxergue o seu lado. O ideal é talvez você não falar no momento ali que você, vamos dizer que os ânimos estão ali meio exaltados, ali tá tendo ali uma leve discussão, ou talvez esteja na frente de outras pessoas, mas a melhor maneira é falar, é explanar também o seu lado. Assim que se resolve da melhor forma. Quais erros mais comuns existem nas sociedades? O principal é não haver confiança, porque se um ficar achando que trabalha mais que o outro, ou que faz mais que o outro, ou que o outro tá sempre, talvez, em vantagem, não tem como dar certo. Outra coisa é não conversarem de maneira alguma sobre o problema. Ah, eu não concordo, deixa pra lá. Não, porque uma hora a bomba vai estourar. A gente não deve deixar pra lá coisas que são importantes. Talvez não, coisas ali pequenas ou
que não vai afetar de uma forma muito grande. Mas se é um assunto talvez ali recorrente ou é de um peso um pouco maior, é muito válido conversar, porque senão não vai para frente. Se é possível manter uma sociedade saudável a longo prazo, é possível, desde que sejam estabelecidas as prioridades e seja delegado ali as funções para cada um. Isso pode ir a longuíssimo prazo, desde que seja estabelecido desde o começo. Porque se começa assim, todo mundo faz tudo, todo mundo palpita em tudo, pode chegar um ponto ali que não fique bem definido, ou que um acha que o outro tá querendo, não sei, talvez aparecer mais, mandar mais, delegar mais, e não é por aí. Para as coisas darem certo, se for definida desde o princípio, olha, eu sou boa nessa parte, eu vou ficar com essa parte. O que você acha de você ficar com essa outra parte? Se for bem conversado, ou então, ninguém gosta daquela parte, né? Então vamos fazer o seguinte, eu administro isso aqui por tanto tempo, você por tanto tempo, ou você administra essa outra área. O ideal é que já seja definido logo a princípio, para depois não ficar disse-me-disse. Então, eu nunca precisei encerrar sociedades em si, porque na verdade nunca cheguei a ter sócia das minhas lojas, né? Porém, já teve a parte, né, de quando, vamos dizer, lá no início, quando a Six começou ali naquele sonho, que a gente estava engatinhando, isso se estabeleceu de uma forma, assim, muito rápido. Não quero ter sociedade, vamos fazer de uma certa forma, eu trato da parte da produção, você faz como você quiser, você vende como você quiser e você conduz como você quiser. Eu não tive que lidar, eu já vi muita gente que passou por problemas com sociedade, que perdeu a amizade, já pararam de se falar, às vezes pessoas da família e tudo, porque vira uma briga, às vezes por dinheiro, por status, por um achar que faz mais, ou que está ali desvalorizado, vamos dizer. Mas a sociedade em si é muito difícil, porque são duas pessoas que seriam ali cabeças, tendo que administrar os pontos de vista de outras pessoas. Então, no geral, as pessoas falam, sociedade não dá certo. Mexer com gente é muito difícil. Então, assim, sociedade realmente é muito difícil. Tem que ter a cabeça muito bem estabelecida ali, tudo muito bem definido, o que você quer e como você quer para dar certo. Porque senão realmente dá errado. A maior qualidade que a gente busca aqui com os colaboradores é que eles sejam muito... Como é que eu posso explicar? Sim, sejam pessoas abertas. Então, abertas a aprender, estar com outras pessoas. Hoje a gente preza muito por uma boa equipe. Eu já tive pessoas aqui na minha equipe que são, assim, por exemplo, excelentes vendedoras e que a gente não teve como manter na equipe porque não eram boas em equipe, vamos dizer assim. Então, para dar certo, aqui a gente fica mais tempo na empresa do que na casa da gente. Para isso dar certo, precisa de ter um bom ambiente de trabalho. Então, hoje, para contratar, a gente tem ali um formulário que a gente envia antes das entrevistas, a gente envia para as futuras, né, colaboradoras, para as entrevistadas, que é um pouco perguntando sobre a vida delas ali, sobre coisas pessoais delas. Se elas ali já falam, não gosto muito de gente, não me dou muito bem em equipe, ou coisas assim, a gente nem segue. E quando elas entram na empresa, na primeira semana, se a gente vê também que não se dá muito bem, que tem um pouco de dificuldade, óbvio, a gente entende que as pessoas têm ali seu tempo para fazer uma certa amizade. E também não precisa ficar ali de melhores amigas, mas tem que se dar bem e se respeitar. Então, o mais importante é que se respeitem. Quais funções da empresa nunca podem ser deixadas de lado? Todas. Na verdade, tudo tem que ser muito bem respeitado, né? Então, hoje os processos mínimos ali, vamos dizer, que seria talvez a parte da conferência das peças, até a contagem das peças é muito importante. Então hoje, desde a pessoa que faz o envio, que faz toda essa parte da logística, que leva no Correios, até mesmo os entregadores que têm parceria com a gente, são importantes. Porque sem eles, não tem como, vamos dizer assim, a loja fluir. Então precisamos de tudo. Rapaz que limpa o espelho aqui é importante. Como lidar com colaboradores que querem espaços e não estão prontos? Essa é uma boa pergunta. Muita gente
quer sempre um cargo, vamos dizer, um pouco melhor. A pessoa já quer começar, talvez, em um cargo com mais responsabilidades. Mas nem sempre elas estão preparadas ou elas conseguem. Então, quando a gente começa a fazer essa análise de perfil aqui, a gente já vê, tem pessoas que talvez tenham um feeling só pro online, outras mais pro presencial, outras não têm feeling de forma alguma para vender, então só teriam mesmo como trabalhar na parte interna. Então, os trabalhos internos ou todas as funções aqui são bem vistas. Então, hoje, quem quer subir de cargo, quem quer ter um pouco mais de responsabilidade, a gente, tanto eu quanto a parte aqui da liderança, da nossa parte administrativa, a gente dá uma avaliada nessa pessoa por vários dias e num contexto geral. Então, ela tem que se dar bem com a equipe que já tem, ela tem que ser uma pessoa proativa, uma pessoa que tem uma visão, ela não vê ali só aquele mundinho dela. Ah, eu sou vendedora, eu era vendedora e agora eu quero ser, sei lá, gerente de loja, gerente geral. Querer, às vezes, não é conseguir, porque ela tem que enxergar além. Então, para essa pessoa ter um cargo a mais, um cargo melhor, mais funções, ela precisa ter uma visão um pouco mais longe. E a gente faz uma análise aqui um pouco mais criteriosa. Nem todos podem e conseguem passar para essa próxima etapa. O que eu considero essencial para manter o time motivado é principalmente um bom fluxo de mensagens, de clientes, de material para elas trabalharem. Então, assim, eu hoje prezo por ter uma equipe bem unida. Não é só pagar o salário em dias, não é só tá tudo ali muito bonitinho, vamos dizer, ali na parte burocrática. Elas têm que ter ali uma certa liberdade também para poder falar. A gente dá uma abertura para elas poderem ali, talvez numa reunião, não só geral, individual, elas poderem dar suas opiniões e que a opinião delas sejam vistas. Acho que quando isso acontece para elas, assim, elas ficam muito satisfeitas. Já passei por situações que tivemos que tomar duras decisões. Como eu mesmo disse, eu já tive excelentes vendedoras que não se davam bem no contexto geral, com toda a equipe. E isso pra gente, como empresário, é muito difícil. Na época, até meu marido, ele sentou comigo algumas vezes, mas a gente não pode fazer de uma outra forma? Porque ela é muito boa, ela faz o dobro das outras. E, infelizmente, não tem como atrapalhar toda uma equipe se uma pessoa não se dá bem com todas. Então, pra mim, isso é uma decisão muito difícil. Sem contar que a gente sabe da vida pessoal de todos e a gente, de uma forma ou de outra, quer que essa pessoa caia em si, que ela veja, porque antes da gente tomar essa decisão, sempre isso já é passado pra pessoa. A gente tem reuniões internas, a gente fala, tenta ver ali uma melhora, que a pessoa seja também um pouco maleável, mas tem pessoas que têm a cabeça muito dura. Então, eu sou assim, se quiser me aceitar, é assim. E isso é muito ruim pra gente, porque a gente tem que tomar decisões pro CNPJ andar não tão legais. É muito difícil conciliar amizade e profissionalismo, principalmente na parte de gestão de equipes. Por quê? Porque se a gente tá vendo uma coisa que não tá bom, não tá legal ali pra empresa, a gente tem que falar, a gente tem que cobrar. E às vezes a pessoa que tá sendo cobrada ali não tá lá num dia muito legal, não tá ali muito aberta a opiniões, a regras ou até uma ordem direta. Então, é difícil separar. Por quê? Porque às vezes ali você tem aquele atrito, fica aquele climão, e aí quando acaba ali, vamos dizer, quando encerra o expediente, o climão do trabalho ficou. Mas o ideal é que sejamos pessoas maduras e que depois, uma forma que eu faço aquilo ficou pra trás, eu já falei o que eu queria e a outra pessoa eu espero que tenha entendido e a gente, no dia seguinte, segue em diante. Quais sinais mostram que uma pessoa é indispensável para a equipe? Então, o principal ali, a gente, vamos dizer, os valores que ela tem, né? Se é uma pessoa responsável, se é uma pessoa confiável, se é uma pessoa que tá sempre, vamos dizer, mesmo no mau dia dela, ela tá ali bem disposta para dar o melhor para a equipe. Essa pessoa, ela mais que merece, né, ser valorizada e ela realmente é indispensável, porque nem todo dia a gente tá bem, tá com vontade e tá
podendo, vamos dizer assim. Então, todos os dias, essa pessoa tá dando o seu melhor. Essa pessoa, ela merece muito ser valorizada. Então, por exemplo, aqui na equipe da Six, né? Igual toda empresa, a gente paga salário, as vendedoras têm a comissão. Além disso, elas têm, por exemplo, bonificações, gratificações, não só pelo desempenho, mas pelo esforço. Por exemplo, as vendedoras, né, no geral, têm metas individuais. Mas, vou citar aqui, vamos dizer, um caso de uma vendedora minha de uma outra loja. Todo momento que ela esteve nessa outra loja, hoje ela trabalha aqui no online com a gente, mas todo momento que ela esteve em outra loja, ela nunca bateu a meta individual dela. E ela nunca ficou sem receber a gratificação e a bonificação dela. Por quê? Porque todos os dias eu via os esforços dela. Então, assim, eu recompenso, não é ali aquele número ou aquela regra, eu recompenso o que eu vejo da pessoa, vamos dizer ali, o coração, o interior daquela pessoa. Se ela tá dando o seu máximo e ela não conseguiu chegar naquele objetivo, não foi por falta de vontade dela, ela merece ser tão bem recompensada quanto as outras, ou até mais, porque ela fez o seu máximo. Então aqui hoje, na Six, a gente tem as bonificações, né? E tem lá as regrinhas pra ganhar e tudo. Mas no fim do mês, quando a gente vai fazer a parte ali do pagamento, essa parte é analisada e mesmo pessoas que não conseguiram cumprir com alguns requisitos, elas recebem da mesma forma. E isso é muito bom para elas, porque elas sabem que se derem para a empresa, elas também vão receber. Então elas continuam animadas, continuam querendo dar o seu máximo. Mais difícil gerir sócios do que colaboradores? É difícil, porque sócios, geralmente a pessoa só vai ter um ou dois, né? Não vai ser ali muitas pessoas e colaboradores são inúmeros. Porém, são dificuldades diferentes no meu ponto de vista, porque sócios, né, vamos dizer que eu tenho que gerir sócios, são pessoas de liderança, com ideias, né, fortíssimas e que talvez seriam mais difíceis de fazer essa pessoa mudar ou talvez se adequar ao que talvez ao meu ponto de vista, né? Porém, ali seria uma ou duas pessoas. E os colaboradores, por serem vários, também pode ser que seja difícil, que são vários, né, pontos de vista, várias pessoas nas suas vidas ali, nos seus tempos, cada um passando pelas suas dificuldades. Porém, como eles estão recebendo, vamos dizer, ordens, eles talvez recebam de uma melhor forma. Eu vou fazer porque é minha obrigação e ponto final, mesmo que não estejam tão... Eles vão cumprir ali com o que, vamos dizer, a parte da diretoria determinar, né? Então, no geral, acho que gerir sócio seria mais difícil. Então, se você quer, como eu, aprender a gerir uma empresa de sucesso, continue nos acompanhando aqui. Eu também estou nessa fase de aprendizagem e eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Toda quarta-feira, às 19h30, tem vídeo no nosso canal e eu aguardo vocês. Ao invés de mandarem mensagem lá no nosso direct, fazendo perguntas, pode mandar aqui que a gente tá vendo tudinho, tá bom? Então eu aguardo vocês para mais um episódio do Fala Flá. E eu espero que vocês se inscrevam no nosso canal, deixe seu like e deixe aqui um comentário pra gente. Tchau, tchau!